dentro do contexto de vida social do Concelho do Seixal, torna-se importante cada vez mais este diálogo sobre a vida das instituições, sobre o presente da vida social, do contexto que temos a viver com as dificuldades que os nossos idosos atravessam face às carências económicas, às reformas miseráveis e ao futuro que os trabalhadores que hoje se encontram no desemprego ou à procura de trabalho noutros países, futuramente serão uns novos reformados que viverão na miséria. Eu, presidente de uma IPSS como a minha, a UPIM, com 29 anos, não queria deixar passar em claro que darmos as mãos todas as IPSS deste Concelho, e não só deste Concelho, no sentido de construir um futuro melhor, mais justo, mais humano e mais fraterno, é importante. As pessoas que estão aqui na mesa, que são pessoas que realmente têm dado também o seu melhor para ajudar na solidariedade social, e depois teremos aqui a presença da doutora Raquel Varela, que é a principal oradora e convidada deste debate, e com muita honra está presente nesta sala para nos dirigir as suas palavras. Penso que todos nós sabemos que estamos a viver as dificuldades e os tormentos. Eu falo pelos idosos que tenho na minha associação, mas também pelo Conselho, que está aqui o Sr. Fernando de Sousa e depois há de falar, o Sr. Florino Paliotes, que são também digníssimos representantes das instituições de idosos e não só, o Sr. Florino Paliotes pela CNIS, pelo DIPS, as dificuldades na infância, nos deficientes, nos idosos, em todas essas camadas da população que hoje sofrem e que nós temos a obrigação, como sociedade civil, de dar uma resposta a estas situações, exigir a quem de direito que também as vê. Estava por dizer que a nossa freguesia aqui de Corroios é uma freguesia muito grande. Temos muitos idosos nas zonas antigas da freguesia e temos, felizmente, duas associações de Corroios e a de Diretés, duas associações formadas, que são IPSS, e recentemente foi feita a escritura de um terreno para o futuro lar aqui em Corroios para os idosos. Esperemos que dentro de breve tempo, isto com todos os constrangimentos que a gente tem em termos orçamentais, mas que possamos levar a bom porto a construção do lar aqui em Corroios, que irá auxiliar muitos idosos aqui da freguesia. Em Corroios temos cerca de 15% da população já com mais de 65 anos, portanto uma população que começa a ser também muito idosa. Começo também por cumprimentar a instituição por esta iniciativa de pensarmos o futuro. Pensar o futuro é sempre um sinal de esperança, e este pensar o futuro tem claramente em vista, penso eu, não só as questões mais físicas, de saúde, mas também a proteção social, os laços estruturais entre gerações. Falamos, penso eu, ou iremos aqui ouvir falar, basicamente, da dimensão social do envelhecimento. É uma esperança para os idosos que têm vindo a ser objeto de iniciativas variadas, desde o ano passado, do ano europeu, diferentes atividades de convívio, jornadas resultantes de experiências, de práticas ou mesmo de reflexões mais académicas. São estes momentos em que se enumeram os desafios, as dificuldades, como também já foi aqui referido pelo Sr. Comissário, mas também penso são momentos para pensarmos nas oportunidades em que se deve refletir sobre uma ecologia social com redes e com dinâmicas próprias, em que se deve tentar tornar visível a melhoria das condições de vida dos nossos idosos,
com o estímulo a que eles sejam eles próprios agentes de mudança, que eles próprios sejam beneficiários do progresso. Também já ouvimos aqui dizer, e obviamente não podemos esconder, a conjuntura não é fácil para ninguém. Os idosos estão a sofrer da forma que sabemos. Esperemos que haja bom senso nos próximos dias. Como eu dizia, não podemos esquecer a realidade, mas temos de pensar criticamente em formas de a ultrapassar. E esta iniciativa, Pensar o Futuro, é prova disso. Espero que saiam daqui ideias positivas, com o contributo não só da Sra. Professora Raquel, mas também de quem está no terreno, o Sr. Fernando Sousa e o Sr. Florindo Taliotes, e que no final do dia não saiamos daqui com uma tela pintada de negro. A quebra de compromissos sociais, as mudanças de paradigma, a descontinuidade de projetos não respondem a qualquer fase do nosso ciclo de vida, acrescentam antes a incerteza e o medo. E é esta incerteza e o medo que nós temos de tentar combater. E para que esta tela seja colorida e não seja negra, temos de pensar em rede. Têm-me ouvido dizer isto várias vezes. Temos de ultrapassar a indiferença social, temos de promover de forma positiva, ativa e participativa a segurança e a solidariedade entre gerações. O objetivo de desenvolver projetos no território é fazer com que os atores e as instituições locais, coadjuvadas pelo poder central e pelo poder autárquico, adquiram competências, nomeadamente na capacidade de avaliação do próprio território, na ação conjunta que se deve desenvolver, na criação de laços entre setores, assegurando que o máximo do valor acrescentado permanece no território. E para isso, volto a falar mais uma vez no programa CLDS+, que o Conselho do Seixal, numa freguesia específica, vai ter e que, portanto, nos próximos 2 anos terá a alocação de 300 mil euros para podermos também aqui apostar na coesão social e no desenvolvimento local. Este trabalho em conjunto é, quem já me conhece sabe que é para mim uma questão fundamental, a solidariedade entre gerações, mas também a responsabilização de cada um de nós e também da família em relação aos idosos, fazer com que os centros de dia e os lares não sejam depósitos de idosos, como muitas vezes nós ouvimos falar. E estas respostas devem ser encaradas como um apoio à família, não se deixando quebrar aqui os laços de amor e de afeto que nos devem a todos unir. É, portanto, o envolvimento de todos os atores em jogo, os idosos, as famílias, as instituições, a comunidade e os decisores. Num conceito, como aqui também já ouvimos dizer, em que a taxa de envelhecimento é de 98,4% em relação à população ativa, é pertinente que se reflita sobre o futuro, um futuro que dê também ele garantias de apoio, de proteção, não só para os cerca de 1.400 idosos que neste momento já estão cobertos pelas 36 respostas sociais existentes no Conselho, mas para outros que delas venham a necessitar. Ouvimos falar aqui do lar em Corroios, portanto vamos ver de que forma é que as condições económico-financeiras terão a possibilidade de construir. Eu, em relação a este encontro, penso que ele vem muito a propósito, mas também vem de encontro ao trabalho que há muitos anos aqui se desenvolve. Nós temos tido sempre esta preocupação, e não é por acaso que temos aqui 12 associações de reformados, pensionistas e idosos. Neste momento, 2 lares, uma unidade de cuidados continuados. Portanto, temos aqui estruturas, equipamentos que dão respostas qualificadas à população idosa e à população que tem necessidade de um apoio social. Também temos muitas instituições de infância, muitas creches, outras que vão ser inauguradas em breve. Temos também aqui, como foi dito, a cedência de um lar, de um terreno aqui para a construção de um lar de Corroios. Porque, como também nós todos percebemos, nós estamos nos primeiros lugares, se não no primeiro lugar, no que diz respeito ao apoio domiciliário, não por estatísticas nossas, mas
no que diz respeito à Valência Lar, e a senhora diretora sabe muito bem, estamos muito mal. Porque somos um concelho com mais de 160 mil habitantes, como foi dito, temos uma população a envelhecer que não é diferente do país, mas também temos uma população a envelhecer que vive mais anos, mas que tem que viver mais anos com qualidade. Nós dizemos e afirmamos muitas vezes, um idoso tem que ser considerado uma pessoa de corpo inteiro. Isto diz tudo. Corpo inteiro, desde que nasce até morrer, mantendo qualidade e mantendo as oportunidades que qualquer outra pessoa tem. E é isto que nós também queremos. E por isso temos também procurado fazê-lo com um apoio muito forte nestes últimos anos entre um lar, uma unidade de cuidados continuados e também com as creches e um lar de residência da Cercisa, foram mais de 5 milhões de euros de orçamento municipal. Claro que foram candidaturas no âmbito do PARES. Todos nós temos tido também sempre uma preocupação que é trabalhar e, se possível, não institucionalizar. Esta também tem sido uma preocupação. Por isso temos o nosso projeto Seixal Saudável, com estilos de vida saudável. Recuperamos a nossa Baía, que é ali um movimento todo dia, de manhã à noite, as pessoas umas a correrem, a andarem de bicicleta, outras a andarem, acima de tudo, em movimento, que é fundamental para uma qualidade de vida, para uma vida mais saudável, para reduzir a obesidade, para as nossas crianças, para reduzir o colesterol, para reduzir os diabetes. O exercício físico nós sabemos que é fundamental para que as pessoas tenham efetivamente mais saúde, mais anos de vida, mas também com mais saúde e com mais qualidade. E por isso fazemos um grande investimento na área do desporto, mas também nesta área social, na área do Seixal Saudável, com projetos de alimentação saudável, com projetos de prevenção e segurança, ou seja, em várias frentes, para que acima de tudo as pessoas continuem a dizer que vale a pena viver neste concelho e continuem a reconhecer que se investe e que se trabalha para que haja efetivamente mais qualidade de vida, que é isso que todos nós queremos. Eu acredito que no presente estamos a trabalhar com muita força, com grandes parcerias, com uma rede social com mais de 230 parceiros, com várias parcerias entre instituições de idosos, instituições de infâncias, num trabalho intergerações, sempre nesta preocupação de uma rentabilização de recursos. Estamos com muitas dificuldades, mas há uma coisa que este povo do Seixal tem, é que não desiste facilmente e que mesmo com dificuldades agarra-se ao trabalho com força e vontade e às vezes aquilo que parece impossível consegue concretizar. E por isso muitas vezes se afirma, como dizia o nosso grande poeta, que aqui os sonhos se tornam realidade. Penso que quer nas redes sociais, quer nos meios mediáticos, nos meios académicos nacionais e internacionais, dispensa qualquer tipo de apresentação. Os acentos históricos e os sublinhados são coisas do domínio da subjetividade e essas coisas eu não faço. Portanto, os acentos históricos e os sublinhados, penso que merecidamente cada um de nós fará. E a senhora professora doutora Raquel Varela fará com certeza o favor de, ao longo da sua intervenção, dar os traços de comunicação da sua personalidade e os traços de comunicação da sua vida e da sua obra que achar que são necessários, não me competem em fazê-lo. Portanto, digamos, isto é o atestado da minha inutilidade total como moderador, a não ser que haja depois um debate vivo e seja necessário que se possam integrar as partes. Portanto, como integrador de partes ou moderador, muito obrigado pelo convite e apresentaria os outros oradores da tarde, que penso que dispensam qualquer tipo de apresentação, a não ser pelo relevo que tem o caráter associativo e o caráter que a personalidade das pessoas acrescenta às organizações.
Portanto, uma união de associações e a sua dimensão é uma coisa que é importante. Penso que não é demais sublinhar na história social, jurídica, cultural e política de Portugal, que por vezes, nos momentos mais graves de liderança extrema ou liderança em condições extremas, que o associativismo, a associação e a escolha dos homens e das mulheres é um ato importante. Soube há pouco o Sr. Belisário Pereira Martins, querido amigo, que este Moinho de Maré é uma obra de economia social do Sr. Dom Nuno Alves Pereira, para dar de comer aos famintos, porque esta região depois veio a ser governada por uma ordem militar e não por nobres. E talvez o caráter irreverente destas populações. Uma obra notável de economia social, que é um apelo que faço, para que os nossos idosos não tenham que escolher entre o medicamento e a comida. Não tenham que escolher entre o pobre vestuário ou o telhado. Não tenham que fazer escolhas difíceis. As escolhas difíceis, como há bocadinho este amigo me disse, que é a característica dos militares, terem que fazer escolhas difíceis. Oxalá nós, civis e militares, façamos as escolhas certas. Eu imagino que este convite me foi dirigido por eu ser historiadora do trabalho, por eu coordenar uma equipa que tem trabalhado sobre as questões do Estado Social e da Segurança Social, mas também por nós termos uma visão, eu diria, radicalmente distinta daquela que é apresentada maioritariamente por este governo, pela Troika e, consequentemente, diria eu, na maioria dos média e dos comentadores. Nós, o primeiro trabalho que fizemos, calculámos todas as despesas que o fator trabalho paga para o Estado Social, as contribuições e impostos e quanto é que recebe, e chegámos à conclusão que a maioria dos portugueses não só não deve nada, como é credor. É credor de mais saúde, é credor de mais educação, é credor de mais tempo livre, é credor de maiores salários. E devo-vos dizer, com algum orgulho, que esse estudo nunca foi desmentido. Porque nós calculámos, nós temos acesso ao Eurostat às despesas todas das chamadas funções sociais do Estado. E se nós entramos dentro do Eurostat num item específico que se chama COFOG, nós sabemos exatamente onde é que o Estado português gasta na área da saúde, da educação, da segurança social, do desporto, do lazer, da habitação social e quanto é que gasta. E quando eu vos digo que sabemos, sabemos com grande detalhe. Nós sabemos quanto é que é gasto em pessoal, quanto é que é gasto em internet, quanto é que é gasto em viagens. Nós conseguimos, até porque a própria União Europeia obriga a esse extremo detalhe. E, portanto, nós calculamos tudo o que foi pago pelo fator trabalho e tudo o que os trabalhadores, e quando eu digo trabalhadores, assalariados, é isso que eu me estou a referir, não ao trabalhador industrial clássico, mas aos trabalhadores que vivem do salário em Portugal, pagam todas as suas funções sociais. Logo, não é preciso auditar a dívida pública para saber que ela não é uma dívida nem pública, ela é uma renda fixa de capital e cada vez mais aquilo que nós temos é uma economia baseada na expropriação dos bens públicos através destas rendas fixas de capital, isto é, há empresas que não tendo a valorização da produção real e não nos mercados financeiros, gostava de chamar a atenção para isto, viram os seus investimentos de capital para o Estado, que acaba por ser como um último refúgio da garantia do retorno do investimento desse capital. Claro que a dívida pública é o principal mecanismo deste, e não é por acaso que desde que o FMI chegou a Portugal, ela passou de quase 70% do PIB para 120% do PIB, portanto, é um empréstimo sui generis, é um empréstimo que quase duplica. Ele não é, como vocês sabem, é totalmente proibido usá-lo para qualquer coisa que não seja a recapitalização da banca, portanto, e para pagar a própria dívida, portanto, ele é totalmente proibido de ser pago em salários ou outro item qualquer, ao contrário do que foi dito. As famosas PPPs, as famosas parceria público-privadas, que é uma espécie de capitalismo sem risco, porque há ali a proteção do Estado nessas PPPs, são sobretudo, não só, mas há uma grande parte delas que são rodoviárias,
Estamos talvez a caminho, infelizmente, de ter mais um buraco desses se o mega terminal da Trafaria for para a frente, porque a ideia também é fazê-lo mais uma vez numa PPP, e as subcontratualizações externas de serviços, ou seja, aquilo que antes era prestado pelo público na base de um serviço, passa a ser pago pelo público, mas prestado pelo privado. Para que tenham uma ideia, metade de todo o financiamento dos hospitais privados em Portugal depende de subsistemas públicos de saúde. Já para não falar que nós fazemos as contas do que paga ao Estado Social, os hospitais de gestão empresarial, portanto, hospitais públicos de gestão empresarial, já não estou a falar dos privados, neste momento mais de metade do orçamento do Serviço Nacional de Saúde vai para esses hospitais de gestão empresarial, e nós fizemos as contas e têm quebras de produtividade e aumento dos gastos. Tem também algo que, se eu tiver tempo, vos vou mostrar, que cai o salário dos enfermeiros e os gastos com pessoal na mesma exata proporção com que sobra a subcontratualização externa de serviços. E, portanto, o que nós temos é uma economia, não é a economia do capitalismo livre, baseado na livre concorrência e na inovação dito empreendedorismo. O que nós temos é verdadeiramente uma usurpação de bens públicos. Estes são os dois livros, um deles eu tenho aqui na minha mão e era sobre este que eu queria discutir convosco, porque nós foi a convite de uma associação de reformados e pensionistas e, portanto, eu queria discutir convosco a questão da sustentabilidade da segurança social. O outro livro é este que está aqui à direita e chama-se Quem Paga ao Estado Social em Portugal. O modelo de cálculo das funções sociais do Estado foi pedido por nós emprestado a um economista norte-americano chamado Omar Shaikh, que já tinha aplicado este modelo a outros países da OCDE. Portanto, estas continhas todas que nós fazemos, quanto é que é entregue impostos, quanto é que se recebe em cada função social do Estado. Eu já vou aqui a esta parte, este livro eu vou circular por vocês, que eu não tenho outro aqui comigo, que saiu agora. Nós, neste último livro, procurámos, por um lado, provar a sustentabilidade da segurança social e, por outro, dar um retrato do país a partir de quem trabalha. Quem é que trabalha, como é que trabalha, quanto é que recebe, o que é que come, qual é o peso dos programas assistencialistas, que eu creio que é algo bastante interessante para se discutir aqui. Nós fazemos alguns paralelismos com outros programas assistencialistas, nomeadamente a parecença do RECI com programas como a Bolsa Família no Brasil, as estratégias do Banco Mundial que definem justamente que perante massivos aumentos do desemprego se deve aumentar os programas assistencialistas como forma de conter as disrupções sociais. É aqui analisado. É aqui também analisado um bocadinho. Nós fizemos um historiador, uma entrevista de algumas dezenas de páginas e perguntámos-lhe até onde é que Portugal aguenta com paz social este nível de regressão social. O nível de regressão social vocês conhecem, não vale a pena dizer, mas nós temos metade dos portugueses são pobres sem transferências sociais, nós temos 10% dos portugueses que trabalham e não conseguem chegar ao fim do mês, não se conseguem alimentar, não conseguem ter um salário de reprodução biológica, portanto um salário que lhes permite comer até ao fim do mês, ou pagar a casa até ao fim do mês, ou vestir-se a si e aos seus filhos até ao fim do mês, fora os desempregados, que os números reais, se nós somarmos o desemprego, os inativos disponíveis, o voluntariado, nós alcançamos algo, segundo o Eugênio Rosa, na ordem de 1.400.000 desempregados. Isto dá a situação social que vocês no terreno conhecem melhor do que nós. Nós estamos perante uma situação de regressão histórica, e há itens aqui que eu gostaria de salientar que não têm uma visibilidade imediata, não só o aumento da fome, portanto, eu estou a falar-vos da situação dramática, isto já não estamos a falar de pobreza, estamos a falar de fome, que é muito mais do que pobreza. Nós temos verificado um aumento exponencial dos casos de fome em Portugal e o ano passado, pela primeira vez, a revista Lancet inglesa registou um aumento na mortalidade nos idosos. Desde 2008, triplicou o número de empresas que mandam os seus trabalhadores para layoff. Muitos mandam para layoff e já não voltam a ir buscá-los. Ou seja, o layoff é o pronúncio da falência. O que acontece é que entram em 6 meses em layoff, que é o período legal, e depois declaram falência. Quem é que assume todos os salários em atraso e as contribuições em atraso? A Segurança Social. E, portanto, vocês imaginam isto, por exemplo, da questão da formação profissional.
junto ao programa Impulso Jovem, que se tornou famoso com o Miguel Relvas. Vocês lembram-se, quando ele se queixou na televisão que a filha dele, infelizmente, não desconhecia o programa, porque o programa não tinha sido suficientemente divulgado, mas nós descobrimos que a filha, uma semana antes, Miguel Relvas tinha passado para a filha todas as empresas que estavam em nome dele. Logo, a filha não precisava de socorrer do Impulso Jovem para ter emprego. Como é óbvio, era por isso que a Petis desconhecia o programa. O programa Impulso Jovem significa, por exemplo, neste momento, o Banco Espírito Santo abriu 800 lugares ao abrigo do programa Impulso Jovem, significa que a Segurança Social está a pagar o salário dos trabalhadores do Banco Espírito Santo. Portanto, tudo isto vem do Fundo da Segurança Social, que foi até aqui o único item do Orçamento de Estado que nunca teve déficits, sempre teve superávites, por isso é que ele é usado para tudo e não só para pagar as pensões e as reformas à luz do contrato social que devia ter sido feito. Claro, a transferência que eu me esqueci de dizer dos fundos de pensões, não só do da banca, que é um poço sem fundo que nós não sabemos o que é que aconteceu, mas estes fundos de pensões, a desvalorização dos fundos de pensões que foram transferidos para o Estado. Quando eu digo que não sabemos o que é que aconteceu com o fundo de pensões da banca, não sabemos mesmo. Só sabemos que o fundo de pensões foi transferido para um Instituto de Crédito Público para pagar dívidas à banca e às farmacêuticas, mas que agora, do Orçamento de Estado, são transferidos anualmente 530 milhões de euros para pagar as pensões dos funcionários da banca. E vejam como, de forma até assintosa, se referem às pensões não contributivas, que vocês sabem melhor do que eu, que são pessoas que ganham 100 e tal, 200 euros, que não lhes permite viver, e que se referem a elas como um grande custo para a Segurança Social, quando o custo disso é absolutamente irrisório face a este. Por exemplo, não que os trabalhadores da banca não tenham direito à sua pensão, têm, mas assumiram um risco, que foi ter as suas reformas no fundo de pensões, e agora esse risco foi transferido para o Estado. E é o Estado que está a pagar essas pensões. O que é, aliás, representativo das limitações da Segurança Social. Se ela está mal nas mãos deste Estado, muito pior está nas mãos dos privados, e a prova disso é que o próprio Fundo de Pensões da banca é a banca a abdicar do seu Fundo de Pensões. Teoricamente foi para colmatar os déficits do Estado. Vocês concordarão comigo que a banca não deu uma coisa que estava em boas condições ao Estado, senão não tinha dado. Penso eu. Mas isso nós não sabemos. De facto, não sabemos o valor real daqueles títulos. A questão do rendimento mínimo, vocês... Portanto, todos os programas assistencialistas, não só o rendimento mínimo, o rendimento que agora nos chama mínimo, rendimento social de inserção, a extensão do rendimento social de inserção, extensão do subsídio de desemprego, do subsídio social de desemprego, das cantinas sociais, tudo isto é pago pela Segurança Social. Não creio, e não creio mesmo, eu tenho aqui os números, que isto seja muito significativo, porque nós estamos a falar de programas que pouco mais dão do que a capacidade da pessoa estar viva, ou seja, o impacto disto no Orçamento de Estado é muito diminuto, mas o impacto social é muito grande, porque nós temos um país em que 1 milhão de pessoas está dependente dos programas assistencialistas, e isto tem consequências graves ao nível da educação, da formação, da sociabilização, de todos os índices civilizacionais, de relacionamento entre as pessoas. Ou seja, eu não estou aqui de maneira nenhuma a questionar que em situações de emergência as pessoas sejam ajudadas, é óbvio que devem ser ajudadas, a questão é se isso é um modelo de sociedade que não é usado em situações de emergência, mas como modelo permanente de sociedade. E finalmente, também já tivemos novidades desde que fizemos o livro, e o livro só foi publicado há um mês, que é com o famoso Fundo de Estabilização da Segurança Social, que agora, de antes era investido até 50% em títulos da dívida pública, que é um superávit da Segurança Social, e agora foi o último ato derradeiro de Vítor Gaspar, foi autorizar a que esse Fundo da Segurança Social seja investido até 90% em títulos da dívida pública. Vocês devem imaginar que não há ninguém sensato que queira investir em títulos da dívida pública portuguesa e, portanto, ninguém sensato pode nos dizer que daqui a 10 anos esses títulos vão ser resgatados pelo valor real e, portanto, o que nós temos aqui provavelmente é mais um processo de descapitalização da Segurança Social. Nós consideramos, feitas as contas, a população ativa e não ativa, nós temos 5 milhões e meio de população ativa e 2 milhões e meio
pensionistas e reformados, porque as outras pensões não são de velhice, são pensões que têm a ver com a morte de um cônjuge ou com pensões de alimentação, não são pensões, e portanto o Dr. Medina Carreira é que gosta de misturar tudo nos seus gráficos e aquilo fica tudo alterado. Portanto dá 3,5 milhões, é só mais 1 milhão. Há 2,5 milhões de pensionistas e reformados ao abrigo das reformas por idade, são 2,5 milhões. E há 5,5 milhões de população ativa. Como vocês percebem, nós temos mais ou menos 2 trabalhadores por cada reformado e isto, claro, que torna a segurança social sustentável. Não torna, porque destes 5,5 milhões, metade estão desempregados ou são precários que não ganham o suficiente para pagar a segurança social. E, portanto, do nosso ponto de vista, a questão da sustentabilidade da segurança social, ela, e quando eu digo que são precários e não podem mesmo. O trabalhador precário ganha em média 37% menos e só desconta para a segurança social quem ganha mais do que aquilo que precisa para viver. E, portanto, como vocês veem, os trabalhadores que estão no ativo com direitos e relações de trabalho padrão ganham muito mais do que os trabalhadores precários. Portanto, estes trabalhadores precários não descontam o suficiente para pagar aos trabalhadores com direitos e chamadas relações laborais protegidas. Mesmo assim, nós fazemos aqui as contas à produtividade, ou seja, mesmo com este desequilíbrio de desemprego, de precariedade, bastaria aumentar 0,3% a produtividade para garantir a sustentabilidade, mesmo com este desequilíbrio. Ou seja, quando eu vos digo a produtividade, vou usar esta metáfora e com isto estou a terminar. Nós, quando vamos pensar se queremos alimentar 20 pessoas, nós temos que sempre nos perguntar se nós vamos alimentar essas pessoas. Imaginem que eu sou cozinheiro e vou alimentar 20 pessoas. A minha capacidade de alimentá-las é completamente diferente se eu tiver uma horta ou se eu tiver agricultura intensiva, se eu tiver uma faca ou se eu tiver um robô de cozinha. Isto é a produtividade. Ora, a produtividade em Portugal aumentou 5,37 por cada trabalhador desde 1961. Então, se a nossa segurança social era sustentável nos anos 70 e 80, quando éramos muito menos produtivos, não é sustentável agora que somos 430% mais produtivos. E, portanto, esta questão é absolutamente central. O problema é que as empresas aumentam a produtividade, mas deixam o custo unitário do trabalho, deixam o salário. Esse é que é o problema central. Isso podia ser feito aumentando a produtividade, reduzindo o horário de trabalho para toda a gente, colocando toda a gente a trabalhar, o que aumentava, obviamente, a produção de riqueza, saíamos da recessão, mas alguém ia ter que pagar, certo? Provavelmente, uma boa parte destes grupos económicos tinham que abdicar dos lucros. Este é o PIB estimado, não produzido pelos desempregados desde que começou o grande entendimento, é quase um novo PIB, 124 mil milhões de euros, aquilo que não é produzido, feito um cálculo médio de quanto é que cada desempregado produziria. Portanto, eu penso, e com isto termino com a questão do pleno emprego, eu penso que uma sociedade como a nossa, em vez de oferecer às pessoas aquilo que esta política está a oferecer, que é basicamente o fim do direito ao trabalho, eu estou convencida disso, foi o meu artigo aqui, é um bocadinho a história da segurança social e do trabalho. Ou seja, eu estou convencida que o programa da Troika é o programa do fim do direito ao trabalho, é despedir massivamente todas as pessoas que têm trabalho fixo e substituí-las por trabalhadores precários. Quando elas são substituídas por trabalhadores precários, que é algo que já está a acontecer, significa que as pessoas mais velhas saem do mercado de trabalho e já não voltam. Ou as menos qualificadas também já não voltam. Vão para o desemprego e para os programas assistencialistas. As que voltam para ganhar menos do que ganhavam quando trabalhavam. E, portanto, o número de pessoas a ganhar o ordenado mínimo nos últimos 3 anos passou de 8% para 12%. Quem volta ao mercado de trabalho, volta para ganhar menos. E quem entra no mercado de trabalho, quem sai tendencialmente no mercado de trabalho tem menos do que no 9º ano e quem entra no mercado de trabalho tem pelo menos a licenciatura, mas vai fazer tarefas abaixo daquilo que é a sua qualificação. Isso não é um problema de prestígio, mas é um problema de riqueza, porque nós qualificamos a pessoa para fazer um trabalho mais produtivo do que ela vai fazer e nós já observamos esta tendência nos últimos 4 anos. Claro que se nós chegamos daqui a 3 ou 4 anos e despediram-se 200 mil funcionários públicos, atrás disso despedem-se os do setor privado, aumenta-se o horário de trabalho para toda a gente. Há 32 pessoas despedidas por dia em Portugal ao abrigo de despedimentos coletivos do setor privado.
O que nós temos daqui a 3 ou 4 anos é zero na Segurança Social, porque sem descontos não há Segurança Social que se aguente. Temos hoje tem muito a ver com aquilo que tínhamos antes. E o que tínhamos antes, desculpem meus amigos, era zero. Não tínhamos nada. O que é que nós tínhamos neste conselho? Tínhamos 3 instituições sociais ligadas à Igreja que faziam algum apoio às crianças e alguns indigentes que havia por aí, portanto, de uma forma que não é esse o meu propósito, mas de uma forma caritativa. Com o 25 de Abril, e após 1974, tudo isto mudou neste concelho. E mudou para aquilo que de facto temos hoje. E se nós olharmos para o concelho do Seixal, verificamos de facto, com muita vaidade eu digo isto, porque eu vivo aqui neste concelho, não sou de cá, eu sou do outro lado, do lado do Tejo, mas por opção eu sou seixaleiro. E sou seixaleiro porque gosto de viver nesta terra. Porque nesta terra, de facto, há a oportunidade das pessoas trabalharem. As pessoas que querem fazer qualquer coisa, há sempre qualquer coisa para fazer. E aí não temos dúvidas absolutamente nenhumas de que quando nos dirigimos a alguém, que é o poder local democrático da nossa terra, e que pomos as questões com a frontalidade, com a necessidade que entendemos, pois dizem-nos logo, bem, mas digam o que é que precisam. Vamos juntos construir, vamos juntos fazer qualquer coisa que de facto possa ir de encontro às necessidades que a nossa população tenha. Eu ainda há bem poucos dias estava numa reunião com o Sr. Presidente da Câmara, com a Sra. Vereadora Corália, e estava-lhe a propor a questão de uma creche que a instituição que eu presido vai construir. E o Sr. Presidente perguntava à Sra. Vereadora, há necessidade de uma creche no Conselho? E a Sra. Vereadora, pois, essa só não, porque é pouco, é preciso mais ainda. Quando nós sentimos, de facto, da parte dos nossos autarcas, este tipo de iniciativas e de incentivos, de facto, sentimos-nos bem, sentimos que vale a pena trabalhar, vale a pena partilhar e estarmos juntos, tanto nesta luta, neste trabalho do dia-a-dia, em prol da solidariedade e das pessoas que necessitam. Eu quero dizer que, neste Conselho, após o 25 de Abril, foram criadas estruturas, a Sra. Vereadora já referiu, mas foram criadas estruturas que muito nos honra o trabalho social que nós fazemos. Foram criadas, na altura, 11 associações de reformados, posteriormente mais uma, que cobrem totalmente as necessidades em apoio domiciliário no nosso concelho. A Câmara Municipal dotou todas as instituições construindo e equipando equipamentos. Não houve um cêntimo gasto aqui pela Segurança Social, pelo Poder Central. Foi o Poder Autárquico que construiu e entregou. E ainda há dias a Sra. Vereadora dizia muito bem, numa instituição, pois até os cortinados fomos nós que os pusemos lá. E é verdade. É verdade. Não podemos de maneira nenhuma ficar alheios a essa situação. E dizer que, de facto, nós aqui no Conselho, as nossas instituições de apoio à terceira idade e outras, que eu não conheço a realidade, porque não é essa área de trabalho, mas tenho conhecimento do que os outros dirigentes dizem, foi, de facto, uma opção municipal, mas porque havia necessidade para se fazer. Isto porquê? Porque a população idosa do nosso concelho foi aumentando. Não só a população natural, mas a população que foi chegando através do desenvolvimento industrial, portanto, através dos próprios familiares que trouxeram outros idosos para o concelho. E hoje, segundo o último censo, somos mais de 160 mil habitantes. É de facto uma grande população, com uma diversidade de problemas que todos nós conhecemos. Mas se nós olharmos para os números dos censos, verificamos que no concelho do Seixal
existem 24.433 idosos recenseados. Se olharmos concretamente para a freguesia de Corroios, temos 6.924 idosos. A freguesia de Corroios, como foi dito muito bem, é superior, a população é superior a muitos e muitos concelhos do nosso país. Se nós virmos os concelhos que temos por aí, grande parte deles são na ordem dos 20.000, 30.000 habitantes. Aqui são 60.000 habitantes. Se olharmos para a freguesia aqui ao lado, a freguesia da Amora, tem mais 6.907 idosos, para um total de cerca de outros 60.000 habitantes. Portanto, isto quer dizer, e uma freguesia que nós pensávamos há bem pouco tempo que seria uma freguesia de segunda habitação, onde viviam algumas pessoas de vez em quando, a freguesia de Fernão Ferro neste momento tem 3.227 idosos, só idosos. Portanto, isto quer dizer que a população do concelho do Seixal, em termos de pessoas com 65 anos ou mais, está de facto bastante elevada. Mas aí tem havido de facto, da parte da Câmara Municipal, das juntas de freguesia e das associações, o olhar muito sério para toda esta população e o dotar as instituições de respostas que possam minimizar, em muitas situações, as necessidades que os mais velhos vão ter. Porque, e já foi referido pelos meus antecessores, a esperança de vida. Felizmente temos uma esperança de vida. Não queiram, por favor, matar os idosos para não terem tanta despesa. Deixem-nos continuar a viver. Porque os idosos são sábios. Os idosos sabem muito. Têm muito para indicar e muito para dizer às nossas gerações. Eu aprendi com os mais velhos. Continuo a aprender todos os dias com as pessoas que estão na minha instituição. Ouço-as. Muitas das vezes, discursos amargurados. Mas são discursos que me dão sentido também e dão alguma forma para eu poder olhar com outra visão para os problemas que eles têm. Também há necessidade de referir que, e aqui mais uma vez, o Poder Central, através da Segurança Social, aproveitou-se de todo este trabalho que as autarquias fizeram neste concelho. A partir de 1982, foi instalado aqui, através das 11 instituições que existiam, o Serviço de Apoio Domiciliário. Foi um serviço que, à partida, custou zero mais uma vez ao Estado. Foi o poder local que, através das instituições e dos seus equipamentos, que colocou esse serviço à disposição da população. E em muitas situações foi a própria poder local, a Câmara Municipal, que dotou algumas instituições com meios de transporte para poderem ir à casa das pessoas fazer o serviço. Até aí a dificuldade foi enorme. Primeiro que se entendesse que era preciso meios de transporte para ir à casa das pessoas, porque instalar um serviço e não o dotar de devido equipamento é a mesma coisa que nada a fazer. Mas foi aqui também, a própria Câmara Municipal, que também investiu em algum equipamento e também com algumas viaturas municipais fez com que em sítios mais longe se pudesse chegar com o apoio domiciliário. Não há dúvida nenhuma que o apoio domiciliário é uma resposta que, em nosso entender, deve ser mantida e, antes pelo contrário, alargada. Porque, em nosso entender, e dizia a senhora diretora, e muito bem, e julgo que é o entendimento de todos nós, devemos manter ao máximo os idosos em casa. Porque é lá que eles devem estar. Foi aquilo que eles construíram. É muito difícil, é muito violento tirar uma pessoa da sua casa, daquilo que ela construiu no dia-a-dia, com sacrifícios, com muitas e muitas situações de não querer aquilo porque gostava mais de ter isto
e tirá-los de lá, das suas casas, das suas residências, do seu meio, é muito dramático. Muitas das vezes, quando os idosos entram numa estrutura residencial para idosos, que hoje muito pomposamente se chama, é um lar de idosos, agora chama-se outra coisa, as pessoas nunca se institucionalizam. As pessoas chegam lá e não querem. E muitas vezes estão muito pouco tempo nas instituições. Porque depois a seguir fazem a viagem sem regresso. Porque não se sentem bem. Não era aquilo que eles queriam. Mas como já não têm possibilidade de se exprimir, de dizer eu não quero isto, por várias razões, não dizem e então interiorizam e passado um tempo, o que é que aconteceu ao senhor fulano, à senhora ciclana? Morreu. Mas morreu porquê? Mas até nem tinha grandes doenças. Mas morreu com tristeza. Morreu porque fugiu daquela zona onde ela estava, dos seus amigos, da sua família, daquilo que as pessoas criaram no seu dia-a-dia. Mas é preciso ter apoio domiciliário. Mas um apoio domiciliário humanizado. Um apoio domiciliário em que as pessoas não vão fazer o trabalho mecanicamente. Mas é isso que querem que nós façamos. É isso que nos exigem. É isso que a Segurança Social diz para nós fazermos. Mas nós não queremos. Nós queremos, de facto, que vamos fazer o serviço à casa das pessoas. Se calhar, não vale a pena ter 50 ou 60. Vale a pena ter só 20 ou 30, mas que esse trabalho seja feito com o ser humano, porque estamos a lidar com pessoas e todas elas são diferentes. Se há uma pessoa que demora 10 minutos, há outra que precisa de 1 hora. E então aí, as instituições devem estar presentes e têm conseguido dizer muitas e muitas vezes não é assim que nós queremos fazer. Nós queremos fazer desta maneira porque estamos a lidar com pessoas. A Associação Unidade de Farmácias Sinistros Idosos e da Terra tem uma oferta para os nossos constantes, bem como também vai solicitar que coloquem a vossa assinatura no livro de honra. A Junta de Freguesia também, faz favor, se José, uma lembrança. Muito obrigada. E naturalmente que estão todos convidados para o Festival da Honra. Muito obrigado, foi um prazer, até uma próxima oportunidade. Agora amanhã? Amanhã estou 8 de manhã. Da parte de tarde tenho. Da parte na segunda-feira trabalha, só chega em casa às 2h30. de manhã estou feliz. Depois, temos que ouvir. Eu sei que não pode é escritor, porque não pode ser um escritor. Eu só queria me despedir. Fazer mesmo. Amanhã vamos para Para todos vós, o fadinho da comadre Maria Benta.
onde não tem jardim. Preciso do teu amor que quero para mim. Teu desprezo me condena, não faz assim. Linda morena, flor de açucena, tem dó de mim. Linda morena, flor de açucena, tem dó de mim. Eu venho não sei de onde, morena, ai, ai, mandado por não sei quem. Morena, ai, ai, pra dizer que eu te amo. Morena, ai, ai, nasci para te crer bem. Morena, ai, ai. Segura firme nas mãos para não perder o amor que é tudo que me ama para valer. Quem já teve um grande amor e deixou ir embora, tenha certeza que de tristeza e de saudade chora. Tenha certeza que de tristeza e de saudade chora. Eu venho não sei de onde, morena, ai, ai, mandado por não sei quem. Morena, ai, ai, para dizer que eu te amo. Morena, ai, ai, nasci para te crer bem. Morena, ai, ai. Caldeirão que perde a tampa ou que está a ver de fora e consertar a tristeza às vezes não demora. Um jeito a levar a vida seja como for. Se um amor passa, vira fumaça, vem um outro amor. Se o amor passa, vira fumaça, vem um outro amor. Eu venho não sei de onde, morena, ai, ai, mandado por não sei quem. Morena, ai, ai, para dizer que eu te amo. Morena, ai, ai, nasci para te crer bem. Morena, ai, ai, eu venho não sei de onde. Morena, ai, ai, mandado por não sei quem. Morena, ai, ai, para dizer que eu te amo. Morena, ai, ai, nasci para te crer bem. Morena, ai, ai, eu venho não sei de onde. Morena, ai, ai, mandado por não sei quem. Morena, ai, ai, para dizer que eu te amo. Morena, ai, ai, nasci para te crer bem. Morena, ai, ai. Manda lá.